evidências de que animais de estimação, como cães e gatos, possam ser infectados pelo novo coronavírus ou transmitir a doença provocada por ele. É o que diz a Organização Mundial da Saúde. Mas é inegável que as medidas de isolamento tiveram um impacto no dia a dia dos nossos melhores amigos. No Brasil, há mais de 130 milhões de animais domésticos. No programa de hoje, vamos falar sobre eles. Eu vou conversar com o advogado Vinícius Cordeiro, ex-secretário de Proteção Animal do município do Rio de Janeiro, e com o veterinário Mauro Blanco, que já esteve à frente do Centro de Controle de Zoonoses do Rio. Apareceram alguns casos isolados de animais com o novo coronavírus, mas parece que foram casos bastante pontuais e que eles não desenvolvem a doença e também não transmitem. Eu queria que o Mauro explicasse isso melhor para a gente. Mauro, por favor. Essa questão da doença, principalmente em felinos, ela tem que ser melhor estudada, né? Por enquanto está havendo um grande alarde em relação a isso, mas tudo indica que esses animais, eles até podem adquirir a doença, mas não têm capacidade de transmiti-la ou então não desenvolvem sintomas graves. Se os animais estivessem acompanhando essa onda de casos confirmados e de óbitos, nós certamente teríamos as clínicas veterinárias e os hospitais veterinários abarrotados de animais, e não é essa a realidade que nós temos acompanhado. Os felinos têm um receptor nas suas células semelhante aos receptores dos seres humanos que fazem com que o vírus entre nas células, né? Os cães não têm esse receptor. Então, isso pode estar gerando essa infecção. Por tudo que nós temos observado, não se caracteriza como uma infecção que pode ser transmitida ao ser humano ou que pode se manter ou gerar os mesmos sintomas que os humanos têm na doença com os felinos, ou seja, é uma coisa ainda incipiente, mas aparentemente não há necessidade desse alarde todo em relação aos felinos. Em relação a focinho, pelos, etc., patas, eles podem carregar o vírus sim, mas não que o vírus faça uma interação com as células. A comprovação que nós temos observado é que sim, das pessoas para os animais. Vinícius, você estava me falando que tem muito animalzinho sendo abandonado, né? Isso é uma coisa muito triste. Quais seriam os motivos deles estarem sendo abandonados agora? É um paradoxo a pandemia. Eu digo que é um paradoxo porque, ao mesmo tempo, a pandemia causou duas consequências. A primeira, pessoas com medo, pessoas desinformadas e também pessoas atingidas pela crise econômica, né? Pessoas que não tinham mal condição para se sustentar a si próprias, recorreram ao abandono. E agora nós estamos o outro paradoxo que também aumentou a procura por adoção, em alguns casos, de pessoas que se sentiram solidárias. Pra vocês terem uma ideia, o perfil de adotantes em tempos normais, vamos dizer assim, são o perfil das famílias. E agora nós tivemos muitos casos de adoção por pessoas solitárias, homens e mulheres solteiras, que recorreram aí para a questão da adoção, sendo de um felino, sendo de um cachorro de porte pequeno às vezes, porque muita gente mora em apartamento. Por isso que eu digo que é um paradoxo. São duas consequências diametralmente opostas, mas de um modo geral, Fernando, infelizmente, o abandono nas ruas a gente tem visto, como também a proliferação de colônias, sobretudo de felinos, né? Porque gato se reproduz. O Mauro até pode dizer aí qual é a proporção da rapidez da proliferação dos gatos nas ruas, sobretudo no Rio de Janeiro. É só você andar, você vai ver cachorro passeando no meio da rua, muito gato no meio da rua, que você não via antes da eclosão da pandemia. E tem alguns locais que são mais utilizados para descarte, digamos assim, dos animaizinhos? Olha, infelizmente, a gente tem alguns locais... Sempre na política pública a gente soube que locais eram esses. E temos, infelizmente, que te dizer que muita gente deixa para abandonar animais domésticos nas portas das ONGs. O pessoal sabe que a Suípa vai cuidar, que a ONG XYZ vão cuidar, e abandonam onde sabem que tem protetora, onde tem instituição que pode fazer esse papel. Temos um problema crônico, que é a questão da pouca fiscalização, quer dizer, não há fiscalização para a ordem urbana, não há fiscalização. Mal para a pandemia, você imagina para a questão dos animais domésticos. As prefeituras, de um modo geral, são desaparelhadas e somente aqueles casos que repercutem mais na internet é que tem merecido uma atenção aí do poder público. Eu não estou falando só do Rio de Janeiro, isso é um problema nacional. Então, esse quadro que se agravou na pandemia, na verdade, não é novo. A pandemia só agravou. Eu queria dizer que, graças a Deus, há um movimento por
parte das ONGs, por parte de ativistas da sociedade civil, de conscientização, de passar essas informações, por exemplo, que vocês estão dando aqui na TV Alerj, sobre a questão da transmissibilidade do vírus, que não transmite aos humanos, como também muita intensificação nas campanhas de adoção. Tem muita ONG aí desesperada porque não pode fazer essas campanhas na rua. Eu conheço até o caso de uma que tem continuado a fazer lá no bairro do Flamengo, mas, de um modo geral, as campanhas de adoção não existem mais, só existem virtualmente. São 130 milhões de animais domésticos no Brasil, cerca de 190 a 200 mil, cerca de 1,5 desses animais são abrigados, né, estão dentro de alguma instituição no Brasil, e elas estão passando, Fernando, queria até aproveitar esse espaço, por sérias dificuldades. Eles estão precisando muito de ajuda, está difícil o poder público fazer muito, então a gente tem que contar mesmo com a solidariedade. Assim como as pessoas também estão passando por uma restrição econômica, essas instituições estão passando por uma restrição econômica para trabalhar, embora estejam conseguindo fazer adoção com toda a dificuldade do mundo, elas precisam também da ração, né, para os animais abrigados, elas precisam de dar vacina. Particularmente, queria também destacar um outro efeito na pandemia, que é a redução dos programas de castração. Eles são fundamentais na política pública. Por exemplo, a Prefeitura do Rio, que já tinha reduzido já o programa de controle populacional, agora despencou. Então é o que a gente está vendo, o aumento da população de animais domésticos nas ruas também está direcionado a esse problema, que é a queda dos serviços, que a gente também não pode arriscar a vida dos veterinários, a gente não pode fazer com que as pessoas fiquem saindo de casa para poder castrar o seu bichinho. Mauro, umas dicas aí para manter a higiene, né, dos bichinhos. A Organização Mundial da Saúde recomenda manter as práticas de higiene com os animais. Quais são esses principais cuidados, principalmente para os cachorros que vão à rua, né? Os gatos nem tanto, o gato já é doméstico, já fica dentro de casa mesmo, mas principalmente para os cachorrinhos. Eu queria só complementar uma fala que o Vinícius falou, é muito interessante essa questão de desmistificar a doença, né? É importante que nós deixemos claro, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né, a grande maioria do que está sendo dito em relação aos felinos sobre Covid-19 não se caracteriza como verdadeiro. Por exemplo, na questão da esporotricose. Comete também os caninos, mas de uma forma muito mais branda, mas a esporotricose em relação aos felinos, ela gerou uma grande quantidade de abandonos e mesmo de matança de animais. Uma doença tratável, a esporotricose é uma micose. Tanto o abandono quanto o extermínio de animais é crime, é um crime tipificado, né? Um crime federal, inclusive. As pessoas podem ficar alarmadas, o meu gato ou os gatos agora vão ter Covid, eu vou pegar a doença dos gatos. Não, não é nada disso. E mesmo a esporotricose é uma doença tratável. É importante que os animais sigam esse isolamento social que nós estamos fazendo, ou seja, quando caminharem pelas ruas, evitar aglomerações e evitar contato com outros animais. E retornando para casa, fazer uma pequena higiene das patas, com água e sabão. O vírus, ele tem uma cápsula de gordura ao redor dele, né? E essa cápsula de gordura ela é facilmente eliminada com qualquer tipo de sabão. O sabão mais vagabundo do mercado pode desnaturar ou desintegrar essa cápsula, né? O animal voltando para casa lavar com água e sabão, né? Passar um álcool 70 e pronto. Importante também frisar, Fernanda, que se a pessoa está doente ou tem sintomas da doença, o animal deve permanecer com ela em isolamento domiciliar. Permanecer pelo menos 14 dias em isolamento. O animal normalmente fica em casa, que está muito acostumado a ir na rua, ele fica inquieto. Então o ideal é interagir com ele, com algum brinquedinho, comprar algum brinquedinho diferente para interagir, para que ele possa gastar a energia dele nessa atividade, né? com brinquedos novos. Sempre higienizar bem os bebedouros e comedouros, sempre mantê-los bem limpos. E no caso da pessoa, se comprovadamente doente, ou se está apresentando sintomas respiratórios, quando for manusear o animal, usar máscara e, se for o caso, até uma luva. É basicamente o que nós estamos fazendo, nós temos que fazer com eles também. Lembrando que eles são nossos companheiros. Nesse período de isolamento social, eles são nossos companheiros, cuidam de nós, da nossa saúde, principalmente mental, e nós temos que cuidar deles também. Só queria que você explicasse melhor por que a gente tem que evitar a interação entre eles na rua, por exemplo. Eles podem um passar para o outro, o vírus, como é que é isso?
Por que evitar o contato entre os animais? Na medida em que eles carregam os vírus, se tiverem contato com outro animal que esteja carregando o vírus, eles vão levar esses vírus para casa e podem, eventualmente, causar algum problema. Então, é sempre importante caminhar com os animais, evitar aglomeração inclusive com seres humanos, e evitar também contato com outros para que esse vírus que esteja, porventura, no pelo do outro animal não passe para ele. Será que a ansiedade dos humanos nesse período de isolamento está afetando o comportamento deles? Ansiedade, estresse que a gente está passando aí, com muita tristeza também, todo dia, números de mortos e tal. Isso está afetando eles, será? Eu diria sem dúvida que está afetando. Na verdade, a ansiedade humana, ela afeta os animais domésticos que são muito sensíveis às nossas emoções, muito. Eles são sensíveis à tristeza, eles são sensíveis à alegria e eles são sensíveis, sem dúvida, quanto à ansiedade também. E a questão da solidão, né? A gente não tem como não pensar em animais domésticos que não sirvam como terapeutas. Eles são verdadeiros terapeutas. Aliás, eles são utilizados até na terapia médica, já tem até hospitais que recomendam, tem programas especiais com a presença de animais. Eles são, sem dúvida, um grande aliado, não digo na cura, né, mas no tratamento, em amenizar esses sintomas de depressão que muitos de nós têm sentido nesse momento. Eu assino embaixo tudo que o Vinícius falou. O Vinícius é advogado, ele não é veterinário, mas ele esteve à frente, né, como você já disse, da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais e foi um grande secretário. E tenho certeza que ele aprendeu muito sobre animais lá na CEPDA, né? Na extinta CEPDA, hoje foi rebaixada a subsecretaria. Alguns ficam mais felizes porque os donos, né, os tutores, na verdade, os tutores, eles estão em casa esse tempo todo, né? Então eles têm como interagir mais, e outros sentem justamente a ansiedade, né? A pessoa acaba passando, né? O tutor acaba passando para o animal esse tipo de ansiedade que, na verdade, todos nós estamos sentindo, né? Uma ansiedade, alguma diferença, e o animal acaba sentindo isso também, né? E principalmente se o animal tinha muito acesso à rua, né? Então isso acaba afetando o animal de alguma forma. Interagir o máximo possível com eles, com brinquedos, com brincadeiras, com atividades que ele possa se movimentar, né? E deixar o estresse dele, né? Procurar diminuir o estresse do animal, que nesse período realmente tem aumentado, nós temos verificado isso. Muita gente está trabalhando em casa. Eu, por exemplo, estou aqui em home office, né, fazendo os programas, gravando os programas aqui de casa. E eu tenho 2 gatinhas aqui, a Frida e a Mari. Elas estão circulando aqui em volta de mim agora, nesse momento, com umas caras muito desconfiadas, muito desconfiadas. Elas gostam muito de ficar na janela. Elas ficam olhando a vida lá fora, assim, com muito interesse, querendo saber o que está acontecendo lá fora. E eu estou percebendo, não sei se é otimismo meu, porque mãe de gato gosta de achar que os gatos gostam da gente, eu tô achando que elas estão mais próximas de mim, assim, elas querem colo, elas querem dormir juntinho. Eu acho também que os gatos, por serem mais caseiros, eles estão tirando de letra esse isolamento muito mais do que os cachorros. Os cachorros estão sofrendo mais, talvez. E a minha preocupação é se elas vão sentir a minha falta quando tudo voltar ao normal. Será que vão? Eu tenho certeza que sim. Vão sentir sim, né? Estão aproveitando esse momento que você está em casa, né? Estão interagindo com você, certamente estão gostando muito, né? Mas quando você retornar para o seu trabalho, quando você sair de casa, elas vão sentir bastante, com certeza. Há quem diga também que os gatos vão dar graças a Deus quando os donos saírem de casa, porque a casa é deles, não é nossa, então eles vão poder tomar conta do espaço como eles sempre tomaram, sem ter que fazer concessões. Acredito que alguns sim, né? Alguns sim. É uma resposta individual, na verdade, né? Mas eu acho que a maioria deles vai sentir a falta do tutor quando o tutor sai de casa. O comportamento dos felinos é impressionante como não é padronizado, né? Já houve o caso de eu viajar e o gato ficar sem falar comigo 2 dias. E já houve o caso do gato quase fazer uma festa na hora que eu cheguei. Os animais domésticos, eles adquirem hábitos como a gente. E essa quebra dos hábitos vai ter que ser trabalhada até com inteligência. Não sei, eu quero recomendar aí aos tutores que, mesmo quando puderem ter mais liberdade, né, a gente puder ter mais liberdade, que a gente faça isso paulatinamente, que a gente procure
estar com eles um pouco mais do que ficava antes, para essa transição não ser tão dolorosa, né, para alguns, porque alguns animais, sobretudo cães, né, e alguns gatos, então que vão dar graças a Deus, né, como você falou, mas vão sentir de uma certa forma e não é legal. Nesse período que os animais estão em casa, não podemos negligenciar a questão da vacinação. O ideal é que seja feita também a vacinação da gripe, no caso dos cães, a gripe dos cães, né? E a giardíase, também é importante fazer, né? Nesses animais que vivem em colônias, né? Confinados com outros animais, para animais que são adotados, né? Ou que são resgatados das ruas, e que não se saiba como é que está o esquema vacinal, se eles estão vacinados ou não, é importante também fazer um contato com o veterinário. Mas eu queria lembrar, como o Vinícius falou, que muita gente, por causa da solidão, está indo em busca desses bichinhos, né? E é importante a gente frisar que a vida voltando ao normal, a gente tem que ter responsabilidade com eles, porque a gente pegou esse bichinho para cuidar dele, né? A gente é responsável por ele. Então, a vida voltando ao normal, não pode fingir que o bicho não existe mais, né, Vinícius? Sem dúvida. Esse momento de convívio, né, com eles, maior, né, em casa, não veja como um suplício, veja como uma oportunidade, que é maravilhoso. É uma experiência que transforma a vida da gente, né? Mauro até lembrou bem, eu digo que eu tenho, antes dos animais, minha vida era uma, depois ficou outra. Tem muita gente que dá esse tipo de testemunho, de relato. Né? Tem certeza que a nossa vida tem um gosto especial com eles dentro de casa, mesmo eles fazendo zorra, mesmo eles invadindo, Fernanda, tua entrevista, tuas gravações. Tenho certeza que você sente falta depois, né? Agora, quero realmente aproveitar o espaço para dizer, gente, quem tiver condições, realmente faça essa adoção, mas faça uma adoção responsável. Animal doméstico gera despesa, é ração, é vacinação, você assume uma responsabilidade com a vida, né? Com a vida dele. Se você não puder fazer uma adoção, ajude uma instituição, ajude uma ONG, compartilhe esses conteúdos. É muito importante, porque a gente tem que ajudar quem está na linha de frente, quem está fazendo. Eu quero realmente homenagear. A gente tem homenageado, né, os enfermeiros, os médicos, o pessoal da saúde. E eu queria hoje homenagear essas protetoras, particularmente protetoras independentes, né? Essas pessoas, geralmente são do sexo feminino, mas que cuidam dos animais de rua, animais comunitários, alimentam, conseguem adoção. E as instituições também, que têm as pessoas fazendo esse trabalho notável. Existe gente muito boa no mundo, né? E a gente consegue ver, realmente medir o grau de civilização de uma sociedade pela forma com que ela trata os animais. Vinícius, dá umas dicas de nomes aí, de organizações para quem quiser ajudar, além da Suípa, quais outras? Eu queria dizer que a Suípa, que fica ali no Jacarezinho, né? É a maior instituição, ela faz 15 mil intervenções cirúrgicas por ano, ela tem hoje quase 5 mil animais desabrigados, ela é a campeã nesse quesito. Nós temos o Indefesos, a Rosana Guerra faz esse trabalho, quem quiser procurar o SOS Indefesos, eles fazem um trabalho lindo, né? Tem o Amor aos Animais das Comunidades, que fica no Flamengo, na Marquês de Abrantes, que fica diariamente na rua, eles ainda estão operando, fazendo adoção de animais de comunidade, lá o protetor Joelson. Nós temos a Garra, que também trabalha com equinos, é interessante, mas eles têm vários animais domésticos lá abrigados também. A Renata Prieto dirige esse trabalho, que é referencial na área de equinos e que tem um espaço maravilhoso, está precisando muito de ajuda. Existem outras, eu estou até sendo um pouco... a gente não tem como lembrar de todas, mas essas particularmente estão no coração. A Brigada Animal também da Sejane Miranda faz um trabalho de conscientização muito bacana e está todo mundo hoje na rede mundial de computadores aí, no espaço virtual, e eles respondem, eles recebem doações, então faça a sua parte, né? Esse é o nosso recado. Os animais não estão aqui no nosso planeta por acaso, eles estão aqui cumprindo uma missão, né? E é importante que nós possamos abraçá-los, né? Possamos respeitá-los
eles merecem respeito, merecem carinho. É uma vida que nós estamos colocando dentro de casa. Precisamos alimentá-lo, precisamos cuidar da saúde desse animal, precisamos tratá-lo com dignidade, né? Então, é muito importante isso tudo. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês na TV Alerj, com o Vinícius, que foi meu secretário, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado. Lembrando, Mauro, que as clínicas veterinárias e os pet shops são considerados serviços essenciais e, portanto, estão funcionando e Sim. A gente pode acessá-los sem menor problema, né? Bem lembrado, estão funcionando, são serviços essenciais. O ideal é fazer uma ligação antes para agendar o atendimento, para evitar algum tipo de aglomeração, né? Mas estão funcionando sim e podem ser contactados com tranquilidade. Obrigada, Mauro. Obrigada, Vinícius. A gente dessa vez não teve interrupção aqui das minhas 2 filhas, né? Enfim, mas elas só vêm quando querem também. Muito obrigada a vocês 2. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.